Olá, meu nome é Roger Santos e essa é a série Iluminação Cênica, Processos de Criação e Olhares Diversos. Hoje é a vez do Luiz Acosta contar um pouco da sua história e do seu processo de criação pra gente. Boa noite. Meu nome é Luiz Acosta e eu sou iluminador cênico. Este ano faz 42 anos que eu estou na profissão e eu comecei minha atividade em Bagé num grupo de teatro amador chamado Manifesto. Em Bagé tivemos uma pequena casa de espetáculo chamada Teatro Bolso para 75 lugares, de um palco italiano, onde tínhamos um pouquíssimo equipamento improvisado, não era um equipamento convencional. Uns panelões e uma mesa improvisada, que foi eu mesmo que fiz. Em 75, nós fomos convidados a participar do Festival Nacional de Teatro de Arcozelo pelo embaixador Pascoal Carlos Magno, que visitava Bagé naquele período, ficou sabendo da nossa atividade e nos convidou para participar do festival. Fomos para o Rio e ficamos lá durante um mês, participamos do festival, e na volta resolvemos fazer a casa. Aluguei um prédio e conseguimos algumas cadeiras de cinema e fizemos um palco italiano que foi muito interessante. Fizemos uma produção de 2 espetáculos durante esse período, ficamos mais ou menos um ano em cartaz. Nesse ano fizemos Quarto de Empregado, um texto adulto de Roberto Freire, com 2 atrizes, Magda Zílio, que continua em Bagé, e a Pili Calvin, uma atriz famosa hoje, que mora em Porto Alegre, fez alguns trabalhos importantes na Globo e tal. Vindo para Porto Alegre, em 75, eu fui procurar a companhia Teatro Novo, do Ronald Hadi, que a gente já conhecia, tínhamos levado o Hadi a Bagé já com alguns espetáculos dele. E eu soube que a companhia Teatro Novo tinha um departamento de iluminação que era dirigido pelo João Assir Ferreira de Oliveira. O João Assir era um grande iluminador, um grande artista, e foi meu mestre, a quem eu devo a profissão. Trabalhei no Teatro Novo durante um pouco mais de um ano. Fizemos muitos eventos, muitos espetáculos, entre os quais vários espetáculos internacionais da reitoria. Naquela época o Teatro Novo atendia as demandas da reitoria. Fizemos muitos espetáculos. Tive a oportunidade de fazer a luz e operar 2 espetáculos do Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, John Hammond, enfim, muitos espetáculos internacionais. Com o Teatro Novo também fizemos muitos espetáculos de dança, muitos espetáculos institucionais. O pessoal que trabalhava comigo em Bagé, do Grupo Manifesto, veio também para Porto Alegre e criamos aqui em Porto Alegre um grupo Arquibancada. E fizemos algumas produções. Convidamos para o primeiro trabalho o diretor Carlos Carvalho, grande diretor, grande pessoa, para dirigir o nosso primeiro trabalho, que foi Liberdade, Liberdade. Fizemos com Carlos Carvalho também outro espetáculo chamado Peca para Caput. E depois fizemos Flict, do Ziraldo, em direção do Fernando Zempec. Com o Carlos Carvalho, teve uma característica interessante durante o Liberdade, Liberdade. Nós pleiteamos um teatro da prefeitura para fazermos temporada, e a prefeitura nos ofereceu a sala Álvaro Moreira, que na época não era um teatro, era uma sala de reuniões. E nos perguntaram se a gente queria encarar de fazer um espetáculo naquela sala, e nós aceitamos. Fizemos uma pequena transformação na sala, transformamos ela num pequeno espaço teatral, e fizemos temporada com Liberdade, Liberdade ali. Foi um sucesso de público, um espetáculo muito interessante. Na época o texto era censurado, não podíamos apresentar um espetáculo, a gente tinha que submeter o texto à censura e tal. Só que para tentar burlar essa proibição, nós trocamos o título do espetáculo para Seleção de Textos de Flávio Rangel e Milor Fernandes. E passou. E nós fizemos então um espetáculo chamado assim, Seleção de Textos de Flávio Rangel e Milor Fernandes, que era simplesmente o texto Liberdade, Liberdade, inteiro, né? Terminando a atividade do grupo Arquibancada, eu fui convidado para trabalhar no Teatro Renascença pelo Ivo Bender, que na época era diretor da casa. O João Assir, que na época era o técnico da casa, estava de saída, e o Ivo Bender me convidou para assumir o lugar dele. No Teatro Renascença eu trabalhei durante 3 anos. Durante o meu período do Renascença, a Maria Helena Lopes estava criando o Grupo Tear e me convidou para fazer a luz dos espetáculos, ser o iluminador do grupo. O Grupo Tear foi a coisa mais importante artisticamente falando na minha vida, foi a minha formação artística definitiva. A Maria Helena é uma grande diretora, os espetáculos do Grupo Tear foram
emblemáticos, foram definitivos, foram um divisor de águas no Teatro Gaúcho. Foram coisas maravilhosas a gente fez com o Grupo Teatro. Destaque para Os Reis Vagabundos e Crônica da Cidade Pequena, 2 espetáculos que rodaram o Brasil pelos projetos Mambembão. Ainda no Teatro Renascença, tive a oportunidade de acessar e trabalhar diariamente com iluminação, com equipamentos mais modernos, para a época, evidentemente, e o que me firmou na profissão, me transformei ali num iluminador efetivamente. Ao fim desse período de trabalho com o Teatro Renascença, no Teatro Renascença, eu saí e fui trabalhar numa empresa de luz chamada Arco-Íris, do Maurício Rosa Marques, que hoje é técnico do Teatro Renascença. Nessa época o rock gaúcho estava em alta. Grandes bandas começaram a surgir nessa época, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, TNT, e eu fui trabalhar com eles. Fui iluminador exclusivo do TNT, depois do Cascaveletes e depois do Rosa Tatuada. Fizemos muitos espetáculos. Terminando o meu período na Arco-Íris, eu saí e fui fazer uma empresa minha. Criei a Aladim Iluminação, junto com a minha esposa e sócia. A Aladim é uma empresa que existe até hoje, não mais prestando serviço, mas como locadora. Mas durante o período de existência da Aladim fiz muitos espetáculos. Chegamos a ser uma das maiores empresas de luz do estado. Tínhamos muito equipamento, tínhamos vários funcionários, muitos clientes. Tínhamos uma demanda enorme de trabalho, trabalhávamos muito, né? Vários trabalhos por semana, muitos trabalhos. Durante esse período, também fui convidado para desenvolver projetos de algumas novas casas, como a Teatro Higgs. Na época começava o projeto Porto Verão Alegre, e Júlio Conte me convidou para desenvolver um projeto luminotécnico para transformar a sala da Higgs num teatro. E assim foi feito. O Teatro da Higgs hoje é existente como teatro, com condições técnicas e equipamento. E esse projeto foi feito por mim. Durante muito tempo, a Aladim, fiquei trabalhando só com a Aladim, mas passado algum tempo eu comecei a trabalhar também com projetos com criação sem equipamento. Então comecei a ser convidado por alguns diretores de teatro para fazer a luz dos seus espetáculos. E trabalhei com quase todos os grandes diretores de Porto Alegre, de fora também, e sempre trazendo a minha experiência, minha visão de mundo e de arte para esses espetáculos. Cheguei a ganhar prêmios, ganhei prêmio Programação Visual, ganhei prêmio Açorianos, e trabalhei com grandes diretores, como já falei. Destaque para Maria Helena Lopes, para Camila Bauer, para o Marco Fronchetti, para o Camilo Deléries. Em suma, grandes diretores gaúchos, e tive meu nome associado a eles nas produções que fizeram. Nos últimos anos, lá pelo ano de 2011, 2012, eu fui trabalhar na URGS, a convite do professor João Pedro Gil. A URGS estava com 2 casas fechadas, a sala Corpo Santo e a sala Alzira Azevedo. As 2 casas estavam com suas atividades interrompidas em função de problemas técnicos e vários tipos de problemas existentes naquele momento. Essas 2 casas, ao entrar na URGS, eu comecei a trabalhar, a produzir soluções para essas casas, e hoje essas casas estão as 2 em funcionamento, muito bem equipadas. Eu tive suporte também da direção da universidade para que se pudesse comprar equipamentos novos e tal. E hoje as 2 casas estão bem equipadas. O departamento de arte dramática hoje tem 5 espaços cênicos funcionando dentro da escola, os 3 estúdios, a sala 1 e a própria sala Alzira Azevedo. Nesse período eu tive contato com os alunos, dei várias oficinas, fiz várias palestras sobre iluminação cênica, fiz a luz de alguns espetáculos dirigidos pelos alunos e fiquei muito amigo de algumas pessoas. E influenciei também vários alunos a que se interessassem pela arte da iluminação cênica, ao ponto de muitos deles hoje serem iluminadores profissionais, trabalharem aqui em Porto Alegre, trabalharem no Rio, trabalharem em São Paulo. E isso foi muito gratificante, poder ter influenciado pessoas e trazido para a profissão foi muito gratificante.
Esse foi sempre um compromisso que eu tive de passar a profissão adiante, um compromisso assumido com o meu mestre João Assir, que sempre enfatizava muito essa questão de se passar a profissão adiante. Iluminação cênica é uma arte das mais complexas, e eu aprendi essa arte na prática. Não sou formado, não tenho formação acadêmica, embora tenha cursado alguns semestres de arquitetura, alguns semestres de letras, outros tantos de artes visuais, mas não cheguei a concluir nenhum dos cursos, em função do trabalho, em função da demanda profissional e enfim, das questões da vida. Não cheguei a concluir. Mas essa minha passagem pela universidade foi muito interessante, muito gratificante. E hoje eu trabalho exclusivamente com a Aladim Iluminação. Sempre tive muito interesse em fabricar objetos e artefatos. Cheguei a fabricar vários refletores, várias mesas ao longo da minha vida profissional. Abasteci vários grupos de teatro com equipamento, principalmente com mesas e refletores. Mesas eu cheguei a fazer umas 15 mesas. Refletores eu fiz mais de 60 refletores. Todos eles foram vendidos e trabalharam durante muito tempo. Há pouco tempo atrás, eu cheguei a descobrir 20 desses refletores, já meio sucateados, embaixo da arquibancada do Teatro do Museu do Trabalho. Entrei em contato com uma pessoa que era proprietário e fiz uma oferta, ele me vendeu, e hoje esses refletores estão no meu acervo. Eu tenho um pequeno acervo, não tão pequeno, de equipamentos antigos, de equipamentos históricos de iluminação, que eu pretendo mantê-los e eventualmente fazer alguma exposição, alguma coisa do gênero. O meu processo criativo é caótico. Eu não tenho um método, digamos assim. Eu parto do equipamento. Sempre é importante para mim saber o que eu vou ter para trabalhar, para poder saber o que eu vou fazer. Então, eu gosto muito de ter o primeiro contato com a obra já no ensaio. Eu prefiro não ler o texto antes, prefiro não ter contato com a obra antes. Obviamente que se eu já conhecer, não adianta, né? Mas eu prefiro, se não conhecer a obra, se não tiver lido, eu prefiro não ter contato anterior para assistir um ensaio e ver aí já a mão do diretor, para então já partir de uma ideia do diretor, sem ter uma ideia minha pré-concebida, porque o primeiro contato é muito importante. As primeiras ideias, e as primeiras ideias sendo em cima de um trabalho do diretor, o trabalho já sai mais amalgamado, já sai mais de acordo com o que o diretor pretende. Eu assisto quantos ensaios forem necessários, quantos forem precisos, mas é muito bom, e isso me aconteceu poucas vezes na vida, de trabalhar durante todo o tempo, desde as primeiras leituras. Isso me aconteceu lá atrás no teatro. Com o teatro eu tive a oportunidade de, como eu trabalhava no Teatro Renascença, e os ensaios aconteciam no Teatro Renascença, a estreia foi no Teatro Renascença, eu tive a oportunidade de trabalhar desde os primeiros momentos, das primeiras leituras, das primeiras criações, das primeiras postadas em cena, trabalhar já à luz desde o início. E isso é definitivo, isso é muito importante, é muito bom que isso aconteça. É difícil disso acontecer, porque é muito difícil de se ter à disposição um equipamento para se trabalhar já desde o início. O mais comum é que se pegue um ensaio absolutamente sem nada, se assista um ensaio sem nada, e tenha-se acesso ao equipamento apenas nos períodos já muito próximos da estreia, 2, 3 dias antes da estreia, ou no máximo uma semana antes da estreia, e aí a gente que vai testar para ver se as coisas funcionam, se as ideias não funcionam, não funcionam. Iluminação é uma profissão, é uma atividade muito complicada, muito complexa, que demanda muitos fatores, muitos detalhes. Eu costumo, quando eu assisto um espetáculo, assisto um ensaio, e o espetáculo e a concepção do diretor me toca, a luz e às vezes até a operação já vem completa. É como se me baixasse aquilo imediatamente. Então eu já saio desenhando, eu já levo uma prancheta, inclusive, para o ensaio,
E, se possível, eu já esboço os primeiros desenhos já no primeiro contato, no primeiro ensaio. Um dos últimos espetáculos que eu fiz, inclusive foi um espetáculo de escola, um espetáculo do DAD, As Lágrimas de Heráclito, com direção da Patrícia Silveira. É um espetáculo muito gostoso, um espetáculo pequeno, com 2 atores, que se fez na sala Alzira Azevedo. Foi um desses espetáculos que a luz saiu na hora, no primeiro ensaio, inclusive com operação. Foi um espetáculo que me deu grande prazer, foi muito bom ter feito e foi muito bem recebido, embora tenha tido pouco público, praticamente só os alunos, mas foi um espetáculo muito interessante. Eu ganhei alguns prêmios, ganhei prêmio Açorianos, e um dos últimos trabalhos que foi indicado para prêmio, mas não ganhou, foi Estremeço, da diretora Camila Bauer. O último trabalho, o último prêmio que eu ganhei foi com O Bairro, com a direção do Marco Franchetti, que também foi um espetáculo muito interessante. Com o Estremeço, da Camila Bauer, fizemos temporada no Teatro Renascença, foi um espetáculo que celebrava os 25 anos do Grupo Extravaganza, e onde a gente teve a possibilidade de acessar, de orçamento, de acessar um plus de equipamentos. A gente não usou só o que a casa oferecia, a minha empresa, ela forneceu um adicional. Então foram mais de 100 artefatos usados durante nesse espetáculo, nessa produção. Um espetáculo bastante complexo, uma planta enorme, uma montagem dificílima, foi bem trabalhosa, mas foi muito gratificante, foi indicado, e a indicação já é um prêmio. O espetáculo foi muito bem falado, a luz foi muito elogiada e foi muito bom ter feito, foi muito gratificante. Eu acho que é isso, encerro aqui meu vídeo, minha participação, meu relato sobre minha atividade, que nesse momento completa 42 anos de atividade. Espero continuar por mais 42 e espero ser convidado, porque tem uma coisa também, nesse momento eu estou com 65 anos e os convites começam a rarear. Estou muito afastado, nesse momento, bastante afastado do mercado, não só por causa da pandemia, mas já faz alguns meses, talvez até mais de um ano, que eu não seja convidado para fazer nada, não estou sendo cogitado para nada. Então, deixo aqui minha dica, minha solicitação. Estou aí, estou trabalhando, estou criativo, estou afiado. E no próximo episódio, então, a Fabiana Santos vai contar a sua história e o seu processo pra gente.